Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Contar aqui para vocês um sonho que eu tive. Primeiramente, vou fazer uma oração com vocês, tá? E contar um sonho que eu tive mais ou menos de fevereiro para março, não me lembro bem, tá? Mas acho que deve ter sido em março. Eu havia anotado, né? Mas não encontrei agora. Então, oro, peço a Deus que Ele me lembre, tá? Me lembre dos detalhes. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, obrigado por estarmos aqui. Querido Deus, perdoa as nossas falhas. Em nome do Senhor Jesus, nos orienta. Pai, renova nossas forças, meu Pai, nossa fé, nossas forças, que o Senhor vem renovar, fazer o teu querer, a tua vontade em nossas vidas. Te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, me lembre que eu venha falar apenas o que o Senhor quer, meu Pai, o que o Senhor mandar e o que o Senhor me mostrou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos sabem que eu estou sem gravar lá no meu canal, Irmãos Emanuel e Jonathan Momentos com Deus Novo, desde o mês de fevereiro, tá? Hoje é dia 2 de maio e eu tive um sonho, não vou lembrar, mas certeza deve ter sido em fevereiro, tá? Eu tive um sonho sobre tsunami, os irmãos sabem que eu já tive, com esse já vai para 3 sonhos, tá? 2 eu devo ter contado. E esse de agora, irmãos, o Senhor simbolizando ali que eu estava numa cidade de praia, tá? Eu estava numa cidade de praia com a minha família, como se estivesse com minha mãe, minhas irmãs, assim, com a minha família, não lembro bem, mas era para nós pegar o avião. E daí eu não peguei o avião, minha mãe pegou, foi embora, né? E eu fiquei ali. Quando eu fiquei, eu voltei, era como se eu voltasse para um prédio, tá? Para um apartamento que eu tava. Mas quando eu cheguei ali, irmãos, eu me deparava com umas mochilas, umas mochilas que tinham ficado ali, irmãos, eram muitas mochilas, era como se fosse assim, umas 6 mochilas. E eu sabia que uma daquelas mochilas era de uma criança, de uma menina de Israel. Aí aquelas mochilas era como se tivesse jogada, estava perto de uns lixos, irmãos, era perto de um prédio muito lindo, um lugar muito bonito assim os prédios, mas aquele local que eu estava ali perto, que eu saí do aeroporto e ia para aquele local, era um local de lixão, um local de, tipo assim, um lixo, tá? Aí tinha aquelas mochilas e eu sabia que aquelas mochilas estavam ali para quem quisesse pegar, para doar. Era como se tivesse ficado ali para quem quisesse pegar, né? Daí eu pegava aquelas mochilas. No que eu pegava aquelas mochilas, irmãos, era como se eu tivesse que ir para algum lugar, tivesse que ir para uma casa, para algum lugar assim, né? Aí, nesse momento, eu estava simbolizando que, como se eu estivesse casada, tá? Era como se eu estivesse simbolizando outras pessoas, irmãos, ali. Aí eu tava com aquela pessoa e eu ia para ali para o lugar, mas quando eu chegava naquele local que a gente tinha que ir, irmãos, era como se fosse pessoas assim que estavam morando numa situação de assim, bem difícil, irmãos. Tipo assim, lugares que usa droga, pessoas de um lugar bem pobre, tá? Bem pobre mesmo assim. Era um contraste, irmão, como se fosse assim, no Rio de Janeiro, um exemplo, tá? E o meu primeiro sonho também sobre o tsunami era como se eu estivesse ali no Rio de Janeiro. Aí esse local era como se fosse aqueles locais ali perto do no Rio de Janeiro, irmão, que de um lado tem a praia de Copacabana e de outra tem a favela, aquelas comunidades, era assim. Aí, quando começa, irmãos, de um momento para outro a situação mudava. Vinha a água e quando vinha aquela água, irmão, nós começava a subir. Nós começava a subir aqueles morros, aqueles prédios, aquelas coisas assim, tentando se esconder, tentando fugir daquela água. Irmãos, mas aquela água era tão grande, tão alta, tão grande que a gente não conseguia. E mesmo naqueles locais ali, irmãos, tinha uns homens maus que queriam abusar de nós, as mulheres. E não respeitava os maridos, não respeitava ninguém. E daí começava.
nós subir, irmão, tudo que a gente subia não importava, não importava para onde fosse, aquela água subia junto, aquela água ia junto e ia devastando, irmãos, devastando tudo, por onde passava. Por onde aquela água passava ia devastando tudo. E daí chegou o momento que o sonho termina ali, irmão, mas ninguém consegue escapar, irmãos. Quanto mais alto aquelas pessoas subiam, aquelas pessoas ali que é como se estivesse simbolizando elas, quanto mais alto subia naqueles morros, naqueles prédios, naquelas coisas, irmãos, o perigo ia junto. O perigo ia junto. Eu não sei por que simbolizava aqueles homens tentando abusar de mulheres, sendo que já estava tendo a catástrofe, né, irmão? Já estava tendo o tsunami. Mas eu anotei, irmãos, com todos os detalhes. No dia que eu acordei, né, anotei, mas não lembrei agora, não consegui encontrar, né? Procurei ele no meu caderno que eu anoto os sonhos, mas não encontrei. Então, mistério, né? Mas estou aqui contando, tá, irmãos? E esse sonho do tsunami, irmão, já é o terceiro. O primeiro sonho do tsunami, eu via como se fosse no Rio de Janeiro. Aquela água vinha muito grande, eu não sabia ainda que era um tsunami, irmão. Aquela água vinha devastando, só que aquela água vinha de cima. Não era chuva, eu sabia que não era chuva. E aquela água vinha de cima se devastando, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido toda essa sonolência em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aquela água vinha devastando. É porque eu fui dormir muito tarde, irmão. Eu fui dormir 2 horas da manhã e acordei cedo, tá? Depois dormi mais um pouco, mas não consegui descansar bem, né? E, irmãos, aquela água vinha assim, devastando por onde passava. E eu via que uma senhora pegava uma criancinha, né? Que ela via de longe, avistava, que estava na janela ali, por onde aquela água passava, ia destruir. E ela sabia que aquela criança tinha ficado sem as famílias, né? Mas esse sonho eu já contei aí no canal, tá bom? O que eu vim contar mesmo agora foi esse sonho, que era para eu pegar o avião com a minha família, não pegava, ficava aquelas mochilas, pegava aquelas mochilas. Então, o que eu entendi, irmãos? Porque nesse sonho eu entendi claramente que era como se Deus quisesse, irmãos, que eu falasse para tanto evangélico como não, aonde esse vídeo chegar. Eu falo para você que mora em cidades do litoral, tá? Ore, irmãos, eu tenho família que mora em São Luís do Maranhão, amigos, eu cresci lá em São Luís, eu tenho meu irmão que mora em João Pessoa, tenho pessoas assim que eu conheço que moram em cidades de praia, né? Mas eu quero falar, por onde esse vídeo chegar, ore e busca a Deus, irmão, porque eu entendi que é para eu falar para as pessoas que moram em cidades de praia, cidades próximas à cidade de praia, irmãos, para orar, buscar ao Senhor e sair o quanto antes desses lugares. Irmãos, não me pergunte o que você vai fazer, porque eu não sei. Eu apenas faço o que o Senhor tem mandado, tá? Porque são 3 anos e meio que o Senhor vem me mostrando sonhos sobre a guerra, sobre tsunami, sobre fome, escassez de todas as áreas, irmãos. E tudo isso vai acontecer, tá? O Senhor havia me falado e mostrado em muitos sonhos que a guerra ia começar deste ano em diante, irmãos. E eu entendi que a guerra aqui no Brasil e fora ia começar em fevereiro, mas começou lá fora. Tá? Começou lá fora e quando eu questionei ao Senhor por que a do Brasil eu entendi que ia começar em fevereiro e não começou, o Senhor respondeu: estou dando tempo de você se preparar. E não é só eu, tá, irmãos? Quando o Senhor fala assim, é todos nós. Então, se prepare, busque a Deus, tá? Em vez de você querer questionar o profeta, ore e busque a Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, porque os fatos estão acontecendo. Os irmãos que me acompanham sabem que eu falei da Venezuela dia 1º do ano, quando foi dia 3, a Venezuela foi invadida pelos Estados Unidos e levou o presidente Maduro, né? E a esposa, 2 dias só depois. Quem me acompanha também sabe que eu falei, o Senhor tinha mostrado numa visão em oração, que quem fosse invadir o Brasil ia estar no Brasil, ia chegar no Brasil dia 13 de janeiro. Isso Deus mostrou em dezembro, começo de dezembro, gravei, tá? Mostrei, os irmãos vejam no meu canal, Irmãos Emanuel e Jonadar Momentos com Deus Novo. Vejam, porque o Senhor me mostrou, irmãos, e quando foi em janeiro, dia 8 de janeiro, chegou o navio da China e ficou até dia 15, tá, irmãos? E até esse momento eu não tinha certeza que era a China que invadiu o Brasil,
mas eu orei e pedi para Deus porque eu já havia visto os grupos terroristas, tá, invadindo o Brasil, mas eu não sabia quem tanto que ia estar por trás disso, tá? Mas eu orei e busquei ao Senhor e o Senhor me mostrou em outro sonho os tanques de guerra da China entrando no Brasil, só que eu não sabia ainda que era da China, os tanques de guerra entrando no Brasil, ao norte, e quando entrava tinha guerra, quando saía do Brasil, alguém falava assim: o sangue do povo brasileiro está debaixo dos tanques de guerra da China. E aí foi quando eu entendi, e hoje eu posso falar com clareza, tá, irmãos? São grupos terroristas e a China que vai invadir o Brasil. E pelo que Deus me fez entender, vai ser 1 ano e meio, no mínimo 1 ano e meio de fome, escassez e guerra, tá? Ore, busca o Senhor e se prepare, irmãos. Se prepare, Deus me mostrou que a minha cidade é uma das cidades que vai ficar completamente devastada após a guerra, tá? Deus mostrou o tsunami já em 3 sonhos. No segundo sonho, Deus mostrou o tsunami, que é um barulho ensurdecedor, algo no mar, irmão. Não sei se é uma bomba nuclear que vai cair no mar, não sei se são placas tectônicas que vai causar o tsunami, mas é uma dessas duas coisas, irmãos, porque na frente do mar, quando aquele paredão de água subia até as nuvens, antes daquela água descer, eu via na frente do mar caindo aquele negócio como cogumelo de fogo, muito grande, e começava a cair várias larvas pequenininhas de fogo, né? Porque eu olhava de muito longe, no meu sonho eu estava olhando de muito longe, mas aí eu não entendia, eu não tinha o entendimento, irmão, se aquilo é uma bomba nuclear, bombas nucleares e mísseis, ou se vai ser vulcão, tá? Placas tectônicas. Então, irmãos, uma dessas coisas é porque eu vi o fogo e vi coisas caindo no céu como larvas de fogo, tá? Então, não tinha bem certeza se era tsunami, ou se o tsunami foi provocado por bomba nuclear ou se por placas tectônicas que se deslocaram, tá bom? Então, não entendo muito bem sobre isso, mas o que Deus mostrou eu estou contando. Ore, busque a Deus e se prepare, tá bom? Vamos orar. E quem quer aceitar Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e apaga do livro do acusador. Me ajuda a estar preparado e não perder minha salvação, em nome de Jesus. Pai, abençoa todos que te aceitaram como único e suficiente Salvador. Salva, liberta e transforma todos que querem fazer um novo compromisso com o Senhor. Peçam perdão para o Senhor e se firma com Deus, irmãos, porque nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus e só o Senhor para nos livrar de tudo que irá acontecer. Ore por você e pela sua família, porque aqueles que estão com maldade, irmãos, que não querem se arrepender, o Senhor disse que não é para orar por eles, porque quando jejuar e quando consagrar, Deus não vai os ouvir. Então, irmãos, ore e busque a Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vou contar em outro vídeo o sonho que eu tive dia 1º de março, tá? Onde o Senhor me mostrava que eu comprava roupa do exército brasileiro para os irmãos. E naquele sonho eu perguntava se o homem dava 4 meses, era como se desse 4 meses, eu pagaria, ele dizia 4 meses, ele não dá, tá? Vou contar em outro sonho. Estejam preparados, irmãos, estejam preparados, tá? Depois não vai dizer que não foi avisado. O Senhor tem me avisado, vai ter fome, escassez de alimento, de água, de energia, de internet, de tudo que você imaginar. E vai ter a guerra, o Brasil vai ser invadido, vai sofrer muito, vai ter campos de concentração no Brasil e vai ter tsunami. E também terremotos. Deus já me mostrou o terremoto, assim como se a igreja estivesse, assim, em movimento, irmão, como se o chão estivesse deslocando, desmoronando. Então, tudo que Deus tem mostrado, os sinais estão mostrando a evidência. Jesus está voltando, tá? Jesus está às portas, Jesus está às portas. Esteja preparado, não diga que não foi avisado, não diga que o Senhor não te ama, porque o Senhor te ama tanto que está avisando, nos ama tanto que está avisando. Estejamos atentos, preparados, tá?